Olá a todos e a todas. Meu nome é Cristiane Matê, sou professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a disciplina Biologia Celular e Molecular do curso Licenciatura em Ciências Biológicas EAD do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS. Falaremos hoje sobre proteínas. Essa é a nossa sexta semana da disciplina e o plano de aula inclui biossíntese de proteínas, modificações pós-traducionais e distribuição de proteínas. Biossíntese de proteínas. Vamos falar agora sobre alguns avanços no estudo da síntese proteica. A síntese proteica ocorre nos ribossomos, que podem estar ligados ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, como nós podemos ver aqui nessa micrografia do lado direito. Temos aproximadamente 15 mil ribossomos em cada célula, são 200 mil tRNAs e 100 mil proteínas associadas à tradução. Os aminoácidos são ativados por enzimas chamadas aminoacil-tRNA sintetases, para formar os aminoacil-tRNAs. A existência de um código genético correlaciona uma trinca de nucleotídeos com um aminoácido específico. Essa tradução, então, ocorre quando 4 letras de nucleotídeos são traduzidos em 20 letras de aminoácidos. Aqui do lado direito, nós temos a presença de um mRNA, cujo triplete é chamado de códon, e ele, então, pareia de forma antiparalela com um triplete no tRNA, chamado de anticódon. Esse tRNA está carregando um aminoácido específico codificado pelo código genético. O código genético é uma combinação de 4 letras em grupos de 3. Portanto, 4 elevado a 3 são 64 combinações. Desses, 61 códons codificam aminoácidos e 3 são códons de terminação. O códon é uma trinca de nucleotídeos que especificam um aminoácido e são lidas de forma sucessiva e não superposta, como nós podemos ver aqui do lado direito nessa representação. O mRNA conterá, então, os nucleotídeos com as bases nitrogenadas A, G, C e U, e ele será lido no sentido 5', 3'. O primeiro códon estabelece a pauta de leitura que dará origem a uma proteína funcional. Não há pontuação na leitura do código genético. Nós temos sempre 3 pautas de leitura possíveis. Fase de leitura 1, 2 e 3, como nós podemos verificar aqui sequencialmente. Mas apenas uma delas, então, será utilizada na leitura. O código genético contém códons que são a chave para a tradução da informação genética, direcionando a síntese de proteínas específicas. Como nós podemos ver aqui, nós temos do lado direito essa figura, com a designação da primeira letra do códon, que está na extremidade 5' do mRNA, a segunda letra do códon e a última, então, a terceira letra. Cada triplete aqui dará origem a um aminoácido na proteína. Então, por exemplo, AUG, que está marcado aqui em verde, dará origem ao aminoácido metionina na proteína. Nós temos aqui, na coloração salmão, 3 códons que são chamados códons de parada: UAA, UAG e UGA. O códon de iniciação, então, como eu acabei de falar, é o AUG. Os códons de terminação são esses 3. O sentido de leitura do mRNA sempre será no sentido 5', 3'. As sequências com pauta de leitura aberta não contêm um códon de terminação entre 50 ou mais códons e geralmente, então, são genes que vão codificar proteínas como produto final. Lembrando, então, que o código genético se refere ao códon presente no mRNA. Algumas características do código genético: redundância ou degeneração, onde um aminoácido pode ter mais de um códon que o codifica. Em geral, o terceiro nucleotídeo é o mais variável. Especificidade: um determinado códon sempre codifica o mesmo aminoácido. Universalidade: a especificidade tem sido conservada em todas as espécies,
demonstrando então que temos sim um ancestral comum. Ele é contínuo, sempre lido de 3 em 3 bases. A primeira base do códon no mRNA vai parear com a terceira base do anticódon no tRNA. Vamos ver agora por que o código genético é degenerado. Vemos aqui por que o código genético é degenerado. Porque a gente tem muitos desses aminoácidos que contêm mais de um códon que vão codificar o mesmo aminoácido. Então, num extremo nós temos metionina e triptofano, onde apresentam apenas um códon, e num outro extremo, arginina, leucina e serina, que apresentam 6 códons distintos. O ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. Ele é uma ribosima com 23 nanômetros de diâmetro e uma célula apresenta em torno de 15 mil ribossomos. Os ribossomos mitocondriais são bem mais simples, similares aos bacterianos. Temos aqui, do lado esquerdo, um ribossomo eucariótico apresentando uma subunidade 60S e uma subunidade 40S. Podemos ver a presença de RNA e de proteínas em ambas subunidades. Do lado direito, nós temos a comparação entre um ribossomo bacteriano, 70S, e um ribossomo eucariótico, 80S. O tRNA é uma fita única de RNA enovelada, tem uma extremidade 3' que possui uma sequência CCA, que é chamada de braço do aminoácido, onde o aminoácido ficará ligado. O braço anticódon está na extremidade oposta e reconhece o códon no mRNA. O anticódon do tRNA irá parear com o códon do mRNA, no sentido 5' 3', de forma antiparalela. A primeira base do códon, dessa forma, pareia com a terceira base do anticódon. Quanto vários códons especificam um aminoácido, a diferença em geral está na terceira base. Essa é chamada de hipótese da oscilação. A hipótese da oscilação foi criada por Francis Crick. Nela, então, as duas primeiras bases do códon formam pareamentos fortes com o anticódon, e é isso que dá especificidade. Como nós podemos ver aqui do lado direito, X' e Y' estão pareando com XY do anticódon, e essas então dão a especificidade por meio desses pareamentos fortes. A primeira base do anticódon, que é lida na direção 5' 3', pareia com a terceira base do códon e determina o número de códons reconhecidos pelo tRNA. Então, por exemplo, aqui do lado direito, no número 1, nós temos apenas um códon reconhecido, quando nós temos C ou A nessa primeira posição, no sentido 5' 3' do anticódon. Nós temos 2 códons reconhecidos quando temos U, U, G. Podemos ver aqui, por exemplo, que U pode parear com A e G. G pode parear com C e U. E 3 códons reconhecidos quando nós temos um I no anticódon. Ele pode parear com A, com U ou com C. Quando um aminoácido for especificado por mais de um códon, que varia em uma das duas primeiras bases, o tRNA ele deve ser diferente. Dessa forma, um mínimo de 32 tRNAs diferentes são necessários para traduzir os 61 códons. Bom, por que isso é importante? Porque permite uma rápida dissociação do tRNA, acelerando a síntese proteica, mas mantendo a acurácia. Então, essa hipótese da oscilação teria essa função, ou é a explicação para essa função. Vamos falar agora sobre as etapas da síntese de proteínas. Primeiro, nós temos a ativação de aminoácidos. O tRNA é aminoacilado. Num segundo momento, a iniciação, onde o mRNA e o tRNA aminoacilado ligam-se à subunidade menor do ribossomo e depois a subunidade maior também se liga. Na etapa 3, nós temos o alongamento, onde ocorrem ciclos sucessivos de ligação de aminoacil tRNA e a formação da ligação peptídica, ocorrendo até o ribossomo atingir um códon de parada. No número 4, nós temos essa parada, onde a tradução acaba quando um códon de parada é encontrado.
O mRNA e a proteína se dissociam e as subunidades do ribossomo são recicladas. Num estágio pós-síntese proteica, nós temos o enovelamento e endereçamento da proteína, que falaremos na próxima aula. Aqui nesse slide, vocês têm cada uma das etapas da síntese de proteínas que nós acabamos de falar. Aqui nós temos uma tabela mostrando os componentes necessários para os 5 primeiros estágios da síntese proteica em Escherichia coli. Então, para ativação de aminoácidos, iniciação, alongamento, terminação e reciclagem dos ribossomos e o enovelamento e processamento pós-traducional. Tudo isso será citado, então, no momento adequado durante a análise. Na primeira etapa, nós temos a ativação dos aminoácidos. Ocorre a esterificação do aminoácido com seus tRNAs correspondentes por aminoacil tRNA sintetase específica para o aminoácido. Esse processo ocorre no citosol. A reação, então, utiliza como substratos aminoácido mais o tRNA mais ATP, o magnésio cofator, produzindo aminoacil tRNA mais AMP mais pirofosfato. Como nós podemos ver aqui nessa figura, nós temos o tRNA com o seu braço do aminoácido acilado, ligando-se então ao aminoácido específico. As taxas de erro na síntese proteica estão em um aminoácido incorporado erroneamente a cada 10 na 4 aminoácidos, ou seja, 10.000 aminoácidos incorporados. A aminoacil tRNA sintetase possui atividade revisora. Isso faz com que a gente tenha uma espécie de um segundo código genético no momento em que o aminoácido está sendo adicionado ao tRNA, garantindo que o tRNA contém o anticódon correto que designa aquele aminoácido que está ligado. O ribossomo não confere identidade do aminoácido ligado ao tRNA. Aqui do lado direito nós temos um tRNA que está todo coloridinho, então posições idênticas em todos os tRNAs são designadas aqui por essa coloração lilás, posições de reconhecimento pela enzima são designadas aqui em amarelo e posições de reconhecimento pela enzima também são designadas aqui nessa figura em azul. A segunda fase da síntese de proteínas em eucariotos é chamada de iniciação. A síntese proteica começa na extremidade aminoterminal e prossegue com a adição de aminoácidos no terminal carboxila. O códon AUG, correspondente à metionina, especifica o terminal amino sempre. A metionina possui apenas um códon, mas ela possui 2 tRNAs. Um para o códon de iniciação, AUG, quando ele codifica então o primeiro aminoácido a ser incluído, e um para os demais códons AUG internos nesse polipeptídeo. Em mitocôndrias, assim como em bactérias, o aminoácido carregado não é a metionina, e sim a N-formilmetionina, que é carregado por um tRNA referente ao códon de iniciação, tRNA-formilmetionina. Temos aqui a etapa de iniciação em eucariotos. Então, uma subunidade ribossomal 40S, que possui aqui 3 sítios E, P e A. Estes sítios são correspondentes a exit, de saída, P de peptidil e A de aminoacil. Ocorre a ligação de fatores de iniciação. Esse Ezinho, que precede então o IF, se refere a eucarioto. Fator de iniciação 1 liga ao sítio E, fator de iniciação 1A liga ao sítio A, e a gente tem também a associação do fator de iniciação 3. Nesse momento, se liga o primeiro aminoácido carregado pelo tRNA, e nesse caso, como estamos falando da iniciação, esse primeiro aminoácido é a metionina. Ele está sendo carregado por um fator de iniciação 2, ligado a uma molécula de GTP, como nós podemos ver aqui.
Também se associa a esse complexo de pré-iniciação 43S, um fator de iniciação 5B ligado ao GTP. Num segundo momento, nós temos o carregamento do mRNA que será lido. Quem está levando esse mRNA é um fator de iniciação chamado 4F. Ocorre a associação, então, do mRNA ao complexo 48S agora, e ocorre uma varredura desse mRNA até que se encontre o AUG, que é o códon de iniciação. Ele vai então parear com o anticódon que está presente no tRNA. Nesse momento, saem diversos fatores de iniciação. Nós podemos ver que o GTP foi hidrolisado a GDP mais fosfato também, nos fatores de iniciação em que ele estava ligado, e ocorre a associação da subunidade ribossomal 60S, formando então o nosso ribossomo completo. O fator de iniciação 4F é composto pelo fator de iniciação 4E, responsável pela ligação do 5' cap do mRNA. O fator de iniciação 4A tem uma função ATPásica e também de helicase, eliminando qualquer tipo de estrutura secundária no RNA. E o fator de iniciação 4G liga o fator de iniciação 3, 4E e também a PAB. A PAB é a proteína ligadora da cauda poli-A. Falaremos agora sobre a iniciação em bactérias. Nós temos aqui a subunidade 30S com os seus sítios E, P e A, similar então ao que nós tínhamos lá nos eucariotos. Temos aqui a associação de fatores de iniciação 1 e 3. A função então do fator 3 é impedir a associação da subunidade 50S. Ocorre a ligação do mRNA a e existe aqui um pareamento específico entre um rRNA 16S, presente na subunidade 30S, e a sequência chamada de Shine-Dalgarno, que está presente no mRNA bacteriano. Com esse pareamento, o A ou G é posicionado precisamente no sítio P, onde nós teremos agora, num segundo momento, a ligação do tRNA carregando a formilmetionina. Ocorre, então, o pareamento entre códon e anticódon. Temos a ligação de outros fatores de iniciação, como é o caso do fator de iniciação 2, que liga a subunidade 30S e recruta, então, esse tRNA com a formilmetionina. Num segundo momento, temos a entrada da subunidade 50S, formando, então, o complexo de iniciação após a saída dos fatores de iniciação 1, 2 e 3. Temos aqui duas tabelas mostrando a função de cada um dos fatores de iniciação que vão atuar tanto em bactérias quanto em células eucarióticas. No alongamento, na primeira etapa, nós temos a ligação do aminoácido tRNA. O aminoácido tRNA liga-se ao fator de elongação EFTU-GTP, formando um complexo que se liga ao sítio A do complexo de iniciação. O GTP é hidrolisado a GDP mais fosfato e o EFTU-GDP é liberado. Bom, neste momento, então, nós temos ligado ao primeiro códon, que é o códon de iniciação, o nosso tRNA ligado à formilmetionina, e ao segundo códon, o tRNA ligado ao aminoácido 2. Ocorre uma atividade revisora do ribossomo, o códon e o anticódon são conferidos pouco antes da dissociação do EFTU-GDP. Na segunda etapa do alongamento, nós temos a formação da ligação peptídica. Ela é catalisada por uma peptidiltransferase, que na verdade é uma ribosima, é o rRNA23S. Como nós podemos ver aqui, o grupamento alfamino age como um nucleófilo. Então, o grupamento alfamino do aminoácido 2
ataca o carbono deficiente em elétrons, que nesse caso aqui é da formilmetionina. Nos casos subsequentes, seria então do aminoácido presente aqui no sítio P. Ocorre a formação da ligação peptídica por transferência do aminoácido na posição P para o aminoácido na posição A, como nós podemos ver então nessa imagem maior central e a transição para a imagem do lado direito. O tRNA formilmetionina permanece descarregado agora no sítio P e o dipeptidil permanece no sítio A, ligado ao tRNA que está acoplado ao sítio A. Na etapa 3 do alongamento, nós temos a translocação. Aqui o ribossomo move-se um códon na direção 3' do mRNA. Como nós podemos ver na figura do lado esquerdo, nós temos o tRNA livre de aminoácidos no sítio P, o tRNA contendo o dipeptidil no sítio A. O EFG-GTP liga ao sítio A e desloca o peptidil tRNA. Agora, nessa situação, nós temos o tRNA livre de aminoácidos no sítio E, o tRNA com o dipeptidil no sítio P e o EFG-GDP, porque ocorreu a hidrólise do GTP, no sítio A. Ocorre a liberação do EFG-GDP e, consequentemente, o nosso ribossomo está pronto para a ligação de um próximo tRNA carregado. Em eucariotos, ocorre um processo muito similar ao das bactérias. O EFTU é chamado de EF1-alfa, o EFTS é chamado de EF1-beta-gama e o EFG é chamado de EF2. O ribossomo não possui um sítio E. Dessa forma, os tRNAs descarregados são expulsos diretamente do sítio P. A fase de terminação e liberação em bactérias, então, acontece quando encontra-se um códon de terminação, o AA, o AG ou o GA. Esse códon de terminação, ele vai ocupar o sítio A e os fatores de terminação, também chamados de release factors, vão promover a clivagem do peptídeo ligado ao último tRNA que está ligado, a liberação do peptídeo do tRNA descarregado pelo IF3 e a dissociação do ribossomo 70S nos seus constituintes 30S e 50S, catalisada pelo EFG-GTP, quando esse hidrolisa então o GTP em GDP mais fosfato. O mRNA dessa forma é liberado e pode ser utilizado para a síntese da nova proteína em um outro ribossomo. Em eucariotos, ocorre apenas a presença de um fator liberador, ERF, que reconhece os 3 diferentes códons de terminação. E o processo é muito similar ao que nós acabamos de ver para as bactérias. A síntese de proteínas pode ocorrer na forma de polissomos em bactérias e também foi descrito para eucariotos. Nós temos um mRNA sendo traduzido por 10 a 100 ribossomos ao mesmo tempo, o que vai aumentar muito a eficiência na produção de proteínas. Vamos falar agora sobre o custo energético para a síntese de proteínas. Temos do lado esquerdo da tabela o momento metabólico e do lado direito o gasto de ligação de fosfato de alta energia. A ligação do aminoácido ao tRNA pelas aminoacil-tRNA sintetases custam 2 moléculas de alta energia, já que nós temos o ATP sendo degradado a AMP mais pirofosfato. Se um aminoácido for adicionado erroneamente, ocorre a hidrólise da ligação. Então, a atividade revisora da aminoacil-tRNA sintetase custará mais um ATP. Na primeira etapa do alongamento, nós temos o gasto de um GTP e na translocação, outro GTP é gasto. Dessa forma, para cada ligação peptídica formada, nós temos pelo menos 4 ligações de alta energia para este aminoácido que está sendo adicionado.
Modificações pós-traducionais. Após a síntese de proteínas, nós temos o enovelamento e o processamento pós-traducional. O enovelamento do peptídeo ocorre durante e após a sua síntese e vai resultar, então, na forma biologicamente ativa da proteína. Ocorre a formação de ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals, iônicas e hidrofóbicas, que darão a conformação nativa do peptídeo. As modificações pós-traducionais mais comuns são a modificação nos terminais amina e carboxila, a perda da sequência de sinalização, a modificação de aminoácidos individuais, a fixação das cadeias laterais de carboidratos, a adição de grupamentos isoprenil e também de grupamentos prostéticos, o processamento proteolítico e a formação de pontes de sulfeto. A modificação no terminal amino e no terminal carboxila é bastante comum. Ocorre a clivagem de aminoácidos nos terminais carboxila e amino via retirada do formil metionina em bactérias ou da metionina em eucariotos. E em eucariotos também ocorre a N-acilação do grupo amino. Ocorre a perda da sequência de sinalização. Peptidases clivam o peptídeo sinal, que é responsável então pelo endereçamento, na extremidade amino-terminal das proteínas. Ocorre também a modificação de aminoácidos individuais. Nós temos a fosforilação dos resíduos de aminoácidos, como é o caso de serina, treonina e tirosina. A caseína, por exemplo, possui um grupo fosfoserina que é responsável pela ligação de cálcio. A carboxilação do glutamato ocorre, por exemplo, na protrombina, a metilação da lisina no citocromo C, a acetilação de diversos aminoácidos e também a ADP-ribosilação. Aqui nós temos alguns exemplos de modificações em aminoácidos: a fosforilação da serina, da treonina e da tirosina, a gama-carboxilação do glutamato, a metilação da lisina e também do glutamato. Vamos falar agora sobre a fixação das cadeias laterais de carboidratos, também chamado de glicosilação. Ocorre então a adição de carboidratos em glicoproteínas durante ou após a sua síntese. Quando esses carboidratos estão ligados à asparagina, são N-ligados. Quando ligados à serina ou treonina, são O-ligados. É o caso então de proteínas extracelulares, como é o caso dos proteoglicanos. Nessa figura, nós podemos ver que nós temos os carboidratos N-acetilglicosamina, que é um quadrado azul, a manose, um círculo verde, e a glicose, um círculo azul. Então, no início, nós temos ligado à membrana do retículo endoplasmático um dolicol-fosfato, que vai recebendo cada um dos carboidratos que vai sendo adicionado a esse oligosacarídeo em formação. No momento em que esse oligosacarídeo está pronto, vocês vejam que ele está na face interna, então, do retículo endoplasmático, e ele é transferido para o aminoácido correspondente na proteína. Aqui, por exemplo, a asparagina ataca esse oligosacarídeo e liga o oligosacarídeo na proteína que está em formação. Num último momento, nós temos a reciclagem do dolicol-fosfato, que será utilizado para mais um round de síntese proteica com o oligosacarídeo então ligado. A O-glicosilação é mais comum no complexo de Golgi e no citosol. Também pode ocorrer a adição de grupos isoprenil, num processo chamado de prenilação. A ligação, então, de derivados isopreno geralmente ocorre em resíduos de cisteína. A ancoragem de proteínas na membrana pode depender desse processo de prenilação. Nós temos aqui o farnesil pirofosfato, que está sendo ligado, então, a um grupamento tiol derivado de uma cisteína numa proteína Ras. O sexto tipo de processamento pós-traducional é a adição de grupos prostéticos. Ocorre, então, por exemplo, com cofatores ou coenzimas, como é o caso do grupamento M na hemoglobina e a biotina na acetil-4-carboxilase.
O sétimo tipo de processamento pós-traducional é o processamento proteolítico. Algumas proteínas são sintetizadas como grandes peptídeos inativos, que devem ser clivados para ter atividade. É o caso da insulina e uma série de proteases. Por exemplo, as enzimas que são zimogênios e são utilizadas na digestão de proteínas. Falamos muito sobre elas na nossa segunda área da Bioquímica 2. O oitavo tipo de processamento pós-traducional é a formação de pontes de sulfeto. Essas pontes de sulfeto se formam entre dois resíduos de cisteína e protegem as proteínas da desnaturação. Distribuição de proteínas. Endereçamento proteico. O peptídeo sinal ou sequência sinalizadora presente numa proteína será o indicativo do destino dessa proteína. O peptídeo sinal é removido durante ou após o transporte até o alvo. Proteínas destinadas à mitocôndria, cloroplastos e retículo endoplasmático rugoso terão um peptídeo sinal na extremidade amino. Proteínas destinadas à membrana, secreção e lisossomos passam pelo retículo endoplasmático rugoso e são marcados por uma sequência de 13 a 36 aminoácidos, como podemos verificar aqui. Essa sequência possui aminoácidos básicos e aminoácidos hidrofóbicos. Também podemos ver aqui, em todas essas proteínas, um sítio de clivagem específico que vai eliminar esse peptídeo sinal. Aqui nós temos um exemplo de proteínas que estão destinadas ao lúmen do retículo endoplasmático, justamente porque elas podem ser destinadas, por exemplo, ao meio extracelular. Então, a síntese inicia em ribossomos livres, o peptídeo sinal é sintetizado, ele está na região N-terminal, portanto, é a primeira a ser sintetizada. Esse peptídeo sinal é reconhecido e o ribossomo é ligado ao SRP, ou seja, partícula de reconhecimento de sinal. O SRP-GTP direciona o ribossomo ao receptor de SRP, que está ligado ao complexo de translocação peptídico. O SRP se dissocia no momento em que o GTP é hidrolisado a GDP mais fosfato. Segue o alongamento do peptídeo, a remoção do peptídeo sinal no momento então que ele já está sendo sintetizado para o lúmen do retículo endoplasmático. Ao final da síntese ocorre a dissociação do ribossomo e a reciclagem para uma nova síntese. O endereçamento proteico de proteínas que vão para lisossomos, membrana plasmática e secreção sempre passarão então pelo retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos ligados ao retículo produzirão essas proteínas. Por meio de vesículas, elas são transferidas para o complexo de Golgi, entram pela porção cis, na porção trans ocorre a seleção para os diferentes destinos, ou lisossomos, ou vesículas de secreção, ou então a membrana plasmática. No caso de lisossomos, nós temos muitas hidrolases sendo sintetizadas no retículo endoplasmático. No complexo de Golgi, elas são reconhecidas por fosfotransferases e dessa forma elas recebem uma manose 6-fosfato. Temos aqui então a reação catalisada pela N-acetilglicosamina fosfotransferase. Temos um resíduo de manose que está ligado então à enzima hidrolase, mais o DP N-acetilglicosamina, sai a molécula do MP e nós temos agora então a enzima ligado ao resíduo de manose, ligado ao grupamento fosfato e ligado também à N-acetilglicosamina. Uma fosfodiesterase retira a N-acetilglicosamina e nós ficamos então com o resíduo de manose 6-fosfato ligado à enzima. Esse é o sinal para a identificação dessas proteínas que serão direcionadas a vesículas seletivas específicas que irão então aos lisossomos. O complexo hidrolase receptor é dissociado em função do baixo pH e da desfosforilação da manose. O receptor será reciclado ao Golgi e a vesícula contendo as hidrolases então é integrada aos lisossomos. Na mitocôndria, a maioria das proteínas são sintetizadas pelos ribossomos citosólicos,
As proteínas são liberadas no citosol, onde são reconhecidas por chaperonas que as entregam a receptores na membrana das organelas, prevenindo que elas sejam enoveladas antes do tempo. Elas serão enoveladas apenas dentro da mitocôndria. Para o núcleo, o RNA transcrito no núcleo deve ser transportado ao citosol para lá ser traduzido. As proteínas ribossômicas são sintetizadas no citosol e importadas para o núcleo novamente, onde alcançam o nucleolo para a montagem das subunidades ribossômicas, que são transportadas novamente ao citosol posteriormente. As enzimas sintetizadas no citosol são importadas ao núcleo, onde exercem sua função, como é o caso da DNA e RNA polimerases, histonas e topoisomerases. O NSL é a sequência de localização nuclear, formada por resíduos básicos consecutivos de arginina e lisina e em qualquer lugar do peptídeo, e ela é mantida após a síntese proteica. O endereçamento de proteínas ao núcleo ocorre por reconhecimento da sequência NLS nas proteínas por importinas. Nesse caso aqui, estamos vendo a importina alfa e beta ligada à região NLS da proteína nuclear. Ocorre a importação via passagem por um complexo de poro nuclear e dentro do núcleo a proteína é liberada, ao mesmo tempo que o RAN GTP se liga à beta-importina. O RAN GTP mais a proteína Cas ligam a alfa-importina e a transportam de volta para o citosol. No citosol, o RAN GDP e o Cas são liberados, o RAN GDP, então, é reciclado novamente para dentro do núcleo por ligação com a NTF2. Uma vez dentro do núcleo, o RAN GDP troca esse GDP por um GTP e nós temos, então, a renovação do RAN GTP para um novo ciclo de importação. As bactérias também usam sequência sinal para o endereçamento de proteínas. Temos aqui alguns exemplos de proteína da membrana interna, proteínas periplasmáticas e proteínas da membrana externa, que possuem um padrão comum, com aminoácidos marcados em azul, que contém, então, uma cadeia lateral carregada positivamente. São aminoácidos básicos. Também vemos, marcados em amarelo, aminoácidos hidrofóbicos. Também podemos observar o sítio de clivagem comum para todas essas proteínas, sendo indicado por uma flecha vermelha. Exportação de proteínas em bactérias. Temos aqui um modelo para exportação de proteínas em bactérias, numerado de 1 a 6. Número 1, um polipeptídeo recém-traduzido se liga à proteína chaperona citosólica SEC-B, a qual o leva até a SEC-A, uma proteína que se associa então a um complexo de transporte na membrana celular da bactéria. A SEC-B é liberada e a SEC-A se insere na membrana, forçando a passagem de um segmento em torno de 20 resíduos de aminoácidos da proteína a ser exportada por meio do complexo de transporte. No ponto 4, nós vemos que a hidrólise de um ATP pela SEC-A fornece a energia para que ocorra uma mudança conformacional, a qual faz com que a SEC-A se solte da membrana, liberando o polipeptídeo. A SEC-A liga a outro ATP e o próximo segmento de 20 resíduos de aminoácido é empurrado através do complexo de transporte presente na membrana. Essas etapas 4 e 5 são repetidas até que toda a proteína tenha passado através da membrana, sendo liberada então no periplasma. Vídeos complementares. Eu trago aqui alguns links de vídeos sobre tradução e sobre modificações pós-traducionais que também estarão disponíveis no Moodle para vocês.